Fé em Deus. No capítulo 11 do livro de Hebreus, a fé é descrita como a certeza das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Pela fé, entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então as coisas vistas são feitas das coisas que não aparecem. No mundo hebraico, o rabino é o pai de sua congregação. Paulo chamou seus seguidores de filhos, dizendo: Embora tenhais incontáveis guias em Cristo, vós não tendes muitos pais. Tornei-vos vosso pai em Jesus Cristo pelo Evangelho, e vos exorto a serem imitadores de mim. Definindo Cristo como o poder e a sabedoria de Deus, Paulo nos diz que temos muitos guias. Na verdade, existem tantos guias para o sucesso como há pessoas no mundo. Pergunte a alguém como conseguir um emprego e ele vai dizer que você deve conhecer as pessoas certas. Outra dirá que você deve ter uma educação e ainda outra que você deve se juntar ao clube certo ou viver no lado certo da rua. Você receberá tantas diretrizes para seu objetivo quanto há pessoas a quem perguntar. Embora nossos guias no funcionamento dessa lei sejam incontáveis, conforme aplicamos, nosso poder criativo se tornará personalizado e assumirá forma, como aconteceu em Paulo. E quando isso acontece, não há ninguém a quem recorrer, a não ser o eu mesmo. É por isso que Paulo insta a todos a prová-lo. Caso contrário, ele não vai perceber que Jesus Cristo está nele e não conseguirá cumprir a prova. Paulo nos diz que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e João diz que Jesus Cristo é aquela palavra, Apocalipse 19. Jesus Cristo é aquele que criou o mundo e todas as coisas nele, sejam elas boas, más ou indiferentes. E quem é ele? Sua própria imaginação humana maravilhosa, o poder criativo de Deus, como pura imaginação, funciona na profundidade de sua alma, subjacente a todas as suas faculdades, incluindo a percepção. Ele flui em sua mente superficial menos disfarçada, sob a forma de fantasia criativa. Isso é o que eu quero dizer quando eu peço para você testá-lo. Eu não tenho o hábito de usar uma flor na minha lapela quando em pé no assoalho, mas hoje eu estava pensando em pedir-lhe para segurar uma rosa na mão. Como eu fiz? Segurei uma rosa vermelha em minha mão imaginária e senti seu toque suave e aveludado. Naquele momento, eu chamei uma rosa que não era vista com meu olho mortal, mas vista e sentida em minha imaginação humana. Esta noite, esta realidade invisível tornou-se visível, como uma senhora que veio com uma rosa vermelha e perguntou se eu iria usá-la. Deus é um ser proteico. É Ele que está interpretando a parte da dama que me deu a rosa que eu imaginava. Nunca houve outro Jesus Cristo e nunca haverá outro. Ele é o Criador do mundo e todas as coisas nele, até mesmo uma pequena coisa simples como uma rosa. Quando a senhora decidiu pegar algumas rosas de seu jardim, ela não tinha ideia de que ela estava executando uma experiência simples da minha parte. Esta tarde, eu segurei uma rosa na minha mão, chamando assim uma coisa que não era vista como se fosse vista. E esta noite, o invisível se tornou visível. Foi assim que o mundo foi criado pela palavra de Deus, que é a imaginação humana. Tenha fé em Jesus Cristo, não como alguém que está do lado de fora, mas como sua própria maravilhosa imaginação humana. Se alguém disser, olhe, existe Cristo, ou aqui está Ele, não creia nele, pois Jesus Cristo é o poder criador do universo, e Ele está em você como seu próprio pensamento. Embora ainda não apareça o que seremos, sabemos que quando Ele aparecer, o conheceremos, pois seremos como Ele. Como seu Pai em Cristo, pelo Evangelho que ensino, exorto-o a ser imitador de mim até que Cristo seja formado em vós. Então,
o verdadeiro significado da paternidade de Deus será revelado, e vocês se conhecerão a si mesmos como o Pai. Todo ser humano e todo ser vivo no mundo é uma parte sendo desempenhado pelo único Pai, que é Deus. O todo está contido no sentimento do Pai, e o mundo é posto para fora de cada Pai. Onipresente, Deus está vivo em você agora. Então peço que você o teste. Gostaria de um emprego melhor, maior renda, maior rendimento? O que você faria agora se fosse verdade? Agora teste a Deus pensando em um amigo. Ouça-o felicitá-lo pela sua boa sorte. Veja seu rosto iluminar-se com alegria e sentir sua presença. Faça isso e você realizou um ato mágico, pois Deus agiu e todas as coisas são possíveis para Deus. Você não precisa inventar os meios necessários para que seu ato imaginário aconteça. Aquele que pensou no amigo e viu tudo isso vai construir uma ponte de incidentes através da qual você se moverá para o cumprimento do que foi feito. Isso é Cristo. Certamente, esta senhora não tem o hábito de me trazer flores e eu nunca uso uma no palco. E eu não poderia ajudar, exceto quando eu vi todas aquelas lindas rosas e ouvi-la dizer: eu cortei estas do meu jardim hoje. Você, por favor, use uma esta noite? Depois pegou uma vermelha. Eu tinha pintado essa imagem vividamente no olho da minha mente, e ela desempenhou seu papel perfeitamente. Então peço-lhe que tente usar a imaginação da maneira mais simples. Agora deixe-me compartilhar uma experiência de uma filha e sua mãe. A filha escreveu dizendo: no meio do silêncio ouvi o choro de uma criança. Não era o grito de um bebê, mas dos séculos. Era um som que eu sabia que iria despertar o homem de seu sono profundo e libertá-lo para a alegria eterna. Eu vi e ouvi muitas coisas nas esferas celestiais, mas nada se compara ao clamor desta criança celestial. Sua experiência me lembra as palavras de Blake quando falou das ilhas de Beulah, dizendo: eles ouviram a voz da criança e começaram a acordar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança e começaram a despertar para a vida. Na carta da mãe, ela disse: no meu sonho, minha filha me ligou para dizer que estava sozinha e que o bebê era devido. Quando entrei em seu apartamento, percebi que não era minha filha na cama, mas sim um amigo. Estava segurando uma criança recém-nascida embrulhada em um cobertor e sabia que era meu. A cena mudou e eu me encontrei em um hospital. Minha filha apareceu dizendo: eu entrei em contato com meu pai, Neville. Está vindo para me ver. Então você e eu estamos parados, olhando para a criança, enquanto ela sorria, exibindo dentes perfeitamente formados. Olhando para mim, você disse: você esqueceu que todas as crianças da minha família nascem com dentes perfeitamente formados? Então se virou e foi embora. No Antigo Testamento, Davi clamou: levanta-te, Senhor, e quebra os dentes dos ímpios. E no Novo Testamento, aqueles que se recusaram a aceitar a doutrina de Cristo choraram e rangeram os dentes quando a porta se abriu e os justos entraram no reino dos céus. Amando o glamour, o louvor e as honras dos homens, o homem não presta atenção ao convite para entrar no reino aplicando este princípio. Em vez disso, ele segue inúmeros guias em Cristo, sentindo que ele deve encontrar as pessoas certas e viver no lado certo dos caminhos a fim de ter sucesso. Assim, quando chegar o momento e aqueles que seguem o Evangelho de Cristo entrarem no reino, aqueles que escolheram os inúmeros guias mostrarão seus remorsos e angústia rangendo os dentes. Quando Cristo for formado em você, eu não serei mais seu pai. Eu o apresentei a ele,
e vos engendrei enquanto a vossa fé era como uma criança. Mas quando Cristo for formado em vós, vós mesmos conhecerei a vós mesmos como o Pai. No mundo você pode se julgar sábio na linguagem de Deus, mas se Davi não o chamar de Pai no Espírito, você não sabe do que está falando. Você nunca saberá que sua imaginação humana está sendo formada na semelhança de Deus Pai até que ela seja revelada em você. Quando sua imaginação é completamente formada, você nasce de cima para descobrir a paternidade de Deus. Você verá a cruz sacrificial em que Deus crucificou-se, partindo completamente enquanto você ascende para o reino dos céus. E o Espírito Santo descerá sobre você em forma corporal como uma pomba. Naquele dia, Deus Pai permanecerá convosco, e tudo o que sentireis é amor. Enquanto isso, teste Jesus Cristo, o poder criador de Deus em você como sua imaginação humana. Você quer um emprego melhor? Mais dinheiro? O que quer que você queira, reivindique, tão simplesmente como eu fiz a Rosa. Coloque o sentimento de posse e use como se fosse verdade agora. Se há um trabalho melhor que você quer, onde você se sentaria se você o tivesse? Como seu companheiro o veria? Sente-se atrás dessa mesa especial e deixe sua esposa ou marido vê-lo lá. Viva como se fosse verdade e tenha fé em Jesus Cristo, o poder criativo e a sabedoria de Deus. As pessoas personificam esse poder e penduram pequenos ícones na parede. Eles persignam-se diante dessas pequenas coisas feitas por mãos humanas. Mas Deus é como pura imaginação em nós. Ele trabalha nas profundezas de nossa alma, subjacentes a todas as nossas faculdades, incluindo a percepção, e fluxos em nossa mente superficial, no mínimo disfarçados sob a forma de fantasia criativa. Você pode pegar Deus no ato de criar segurando uma dúzia de rosas em seus braços, cheirando-as e sentindo suas pétalas macias e aveludadas. Encher um vaso de cristal encantador com água e colocar as rosas nele, e observar os caules através do cristal. Olhar mais perto e ver o nível de água no vaso. Ao fazer isso, Deus está fluindo em sua mente superficial, no mínimo disfarçada na forma de fantasia criativa. Imaginação é definida como sensação espiritual. Venha, vamos agora sentir coisas espirituais que não estão fisicamente presentes. Agora eu quero que você sinta uma bola de tênis. Em seguida, uma de beisebol, uma de voleibol e uma de golfe. Todas elas se sentem diferentes, não é? Se você pode discriminar entre essas bolas diferentes, elas não são reais? Se você pode tocar uma bola de tênis e espiritualmente distingui-la de uma bola de beisebol, deve existir, mesmo que não seja vista por olho mortal. Assim você vê. Você pode contemplar uma coisa que não é vista pelo olho mortal como se fosse. E se você fizer isto, a sua fé em Jesus Cristo fará com que o invisível seja visto. Jesus Cristo é contemporâneo, não algum ser que viveu há 2000 anos. O próprio Deus veio e entra na história humana na pessoa de Jesus Cristo. Como sua imaginação humana, ele é seu próprio ser. Se todas as coisas são feitas por ele, e você pode rastrear a origem de um evento para o seu ato imaginativo, você o encontrou. Todas as coisas foram feitas pela imaginação humana, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Se durante o dia você imagina coisas desagradáveis, elas vão acontecer. O mundo acredita que Jesus Cristo é outro, mas a grande confissão hebraica de fé nos diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Existe apenas um Criador. É a imaginação humana que mata e torna as coisas vivas, fere e cura. Se você usa bem ou usa mal seu poder criativo, o mesmo ser o fará passar. Portanto, se você deseja coisas adoráveis,
você deve ter pensamentos adoráveis. Seus amigos são a sua própria falta ou limitação, feita visível. Como Jó, ore por seus amigos e seus próprios medos serão levantados. Em hebraico, as palavras para fé são Amém e Emet. No terceiro capítulo do Apocalipse, o poder criador de Deus é chamado o Amém. Estas são as palavras do Amém, o testemunho fiel e verdadeiro. E no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, é-nos dito que todas as promessas de Deus encontram a sua realização no Amém. É por isso que declaramos o Amém através dele. O Deus em você e em mim é aquele que fez essas promessas. Como um homem físico chamado Neville, eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer qualquer coisa que eu imagino. Imaginar uma coisa e pensar que é feito é dizer amém na crença de que, porque eu imaginei, ela deve acontecer. Como vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que vai, assim como a rosa apareceu esta noite. Peço-lhe para testar seu poder criativo a cada momento. Viva com fé absoluta em Jesus Cristo. Ele é uma pessoa porque você é uma pessoa. Como você imagina um estado, o poder criativo do mundo trará isso à realidade. Reivindique um futuro glorioso para si mesmo, fazendo do futuro o presente. Faça com que seus amigos o felicitem pela sua boa fortuna agora e tenham fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Neville Goddard.